Olá, meu nome é Yasmin. O meu grupo é composto pela Cauane, pela Isabela Viana, pela Isabela Chernoski, pelo Guilherme e por mim. Bom, nós vamos estar falando sobre o romantismo e os autores e obras do romantismo no Brasil. Eu fiquei com o Álvares de Azevedo. O nome completo dele é Manuel Antônio Álvares de Azevedo. Ele foi escritor, poeta e ensaísta brasileiro do século XIX, nascido em 12 de setembro de 1831, no Rio de Janeiro. Ele é uma das figuras mais importantes do romantismo brasileiro, especialmente associada à segunda geração do movimento, também conhecida como geração ultrarromântica. Bom, seu estilo literário, ele é muito marcado pelo pessimismo, pelo melancolismo, e por temas como a morte, amor impossível e tédio existencial. Azevedo também foi influenciado pelo movimento romântico europeu, é, também por dois autores europeus, que são Lord Byron e Percy Bysshe Shelley. Entre as suas obras mais conhecidas estão o livro de poesias Lírio dos 20 Anos, que é uma coletânea de poemas que reflete a dualidade entre o idealismo romântico e o pessimismo. A obra é dividida em duas partes. Na primeira, ele aborda temas como amor, juventude, sonho, algo mais suave e mais leve. Na segunda parte, predominam temas mais sombrios, como a morte, o tédio e a dor existencial, típicos do ultrarromantismo. Ele também tem uma segunda obra, chamada Macário, que é uma peça de teatro inacabada, que conta a história de Macário, que em sua jornada ele encontra o diabo, com quem reflete sobre a vida e a moralidade. Essa obra ela explora temas filosóficos e existenciais, como o mal, o destino e o livre-arbítrio. Bom, a peça ela tem um tom sarcástico e sombrio, e tem influências do romantismo europeu e traços do movimento gótico. Azevedo ele faleceu muito jovem, com somente 20 anos, em 25 de abril de 1852. Ele foi vítima de tuberculose e reforçou a imagem de poeta maldito e melancólico que o romantismo cultuava. Apesar da sua breve vida, o seu legado permanece significativo na literatura brasileira, especialmente pela profundidade emocional e pela estética nos seus textos. Olá, tudo bem? Meu nome é Isabela e hoje eu vou falar um pouquinho sobre Gonçalves Dias. Ele que foi um dos principais poetas do romantismo brasileiro, né? E um dos principais expoentes da cultura indígena, ou da poesia indígena também, né? Ele nasceu no dia 10 de agosto de 1823, em Caxias do Maranhão, e faleceu no dia 3 de novembro de 1864, num naufrágio na costa do Maranhão. E Gonçalves Dias ele é lembrado como uma das principais figuras para a construção, para a formação da literatura brasileira. As suas obras, a sua poesia se destaca principalmente pela valorização da cultura indígena e pelos temas beleza, da fauna e da flora brasileira, amor e saudade. A sua principal obra é Canções do Exílio, que foi lançada em 1843. Essa obra que se tornou símbolo, né, do nacionalismo romântico no Brasil e que exalta a beleza brasileira, a beleza do nosso país, né? O poema ele foi escrito quando Gonçalves Dias estava estudando em Portugal, e ele tem versos que são frequentemente citados, como, por exemplo, Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, assim exaltando a grande beleza, a grande imponência que tem a natureza do Brasil, né? Entre as suas principais obras são Primeiros Cantos, que foi lançado em 1846, que foi a sua primeira coletânea de poemas, né? Que inclui, né, Canção do Exílio e outros textos, como sobre amor, saudade e a pátria. A sua segunda obra principal foi Segundos Cantos, de 1848, que é uma continuação da sua primeira produção poética, né? Em que explora temas semelhantes, mas com um constante amadurecimento desses temas. E a sua terceira obra foi Os Timbiras, de 1857, que é um poema ético e épico, né, inacabado, que na verdade ela celebra a história da cultura indígena e celebra também a bravura e a lealdade dos povos nativos brasileiros. E Gonçalves Dias, além dele se dedicar principalmente à poesia, ele também se dedicou ao estudo da preservação das culturas indígenas,
se tornando assim um dos pioneiros na pesquisa de etnologia do Brasil. Então, ele deixou um legado profundo e influente, extremamente influente na nossa sociedade hoje, e contribuiu significativamente para o desenvolvimento da identidade cultural brasileira no século XIX. Então nós vemos que Gonçalves Dias ele foi um autor muito importante para a criação e para a formação da literatura romântica no Brasil, sendo assim um dos mais importantes nessa história. Bom, meu nome é Guilherme e eu vou falar sobre José de Alencar e sua relação com o romantismo. Bom, José de Alencar ele foi um dos principais representantes do romantismo do Brasil. O romantismo ele floresceu no início do século XIX e as suas principais características é a emoção, o individualismo e a exaltação da natureza. E nas obras de José Alencar a gente pode ver essas características. E é isso que a gente vai ver agora. Bom, então uma característica das obras de José Alencar e sua relação com o romantismo é a idealização da natureza e do nacionalismo. Nas obras de José Alencar a gente pode citar o Iracema, é um bom exemplo dessa característica. Idealiza a figura da natureza e do indígena, da natureza brasileira. Bom, a personagem Iracema, que é a personagem principal do livro, ela representa a pureza e a beleza do Brasil. Então ela é um exemplo de nacionalidade, ela é algo que nos representa no Brasil, porque os indígenas fizeram parte da nossa história, da história dos brasileiros. E com certeza eles são elementos centrais da identidade nacional, da nossa identidade nacional. Outra característica das obras de José Alencar e o romantismo é o sentimentalismo e a emoção. Um exemplo disso é a obra Senhora, de José Alencar, onde a protagonista ela é movida por sentimentos complexos e ambivalentes. E o romance ele examina a tensão entre o desejo e a moralidade, a riqueza e o amor verdadeiro, que são sentimentos muito fortes e com certeza a gente consegue ver isso no livro. Bom, outra característica é a crítica social e reflexão sobre a sociedade. Nas obras de José Alencar, também na obra Senhora, ele critica o materialismo e as convenções sociais da elite carioca. Através da trama e ações dos personagens, ele reflete sobre a superficialidade e das desigualdades da sociedade da sua época. Bom, o que ele quer dizer quando ele critica o materialismo e as convenções sociais da elite carioca? Basicamente, é que as pessoas elas tinham uma superficialidade emocional e aí elas se apegavam muito, vamos dizer, aos materiais, meio que deixando de lado as coisas que realmente importavam. Essa é a crítica que ele fazia na obra Senhora em relação à reflexão sobre a sociedade e crítica social. Outra característica do Alencar é o regionalismo e o nacionalismo. Alencar ele incorporou os elementos da cultura e do folclore brasileiro nas suas obras. E ele contribuiu para o regionalismo na literatura brasileira, para o desenvolvimento do regionalismo na literatura brasileira. E com isso, ele procurava construir uma identidade nacional literária para o Brasil, uma identidade realmente que refletisse a realidade e as características do Brasil, com base na cultura e no folclore brasileiro. A característica de José Alencar e suas obras em relação com o romantismo os personagens idealizados. Dois personagens que são exemplos disso é o herói
o herói o herói indígena que é citado na obra Iracema, e a mulher virtuosa, que é citada na obra A Senhora. Esses personagens, eles realmente são ideais, refletem os ideais românticos de pureza, nobreza e caráter. E muitas vezes é comparado com os pontos mais negativos da sociedade. Alencar, ele sempre apresenta personagens que são exemplos, representações idealizadas de virtudes e valores, como os personagens que eu acabei de citar. José de Alencar, ele junto com suas obras desempenhou um papel muito importante na literatura brasileira. A gente percebe que realmente essa literatura, as suas obras, ela tem uma ligação com o romantismo. E a gente pode ver isso porque ele soube misturar, ele soube combinar o romantismo com uma crítica social sutil e uma exploração profunda dos temas nacionais e regionais. Um exemplo disso é a cultura e o folclore brasileiro. E as suas obras, elas não apenas ilustram o romantismo no Brasil, as características do romantismo, mas elas também ajudaram a trazer uma identidade cultural e literária no Brasil, no século XIX. Oi, tudo bem? Meu nome é Cauane e eu vou falar um pouco sobre Castro Alves. Antônio Frederico de Castro Alves foi um importante poeta brasileiro do romantismo, atuando principalmente na terceira geração desse movimento, chamada de fase social. Ele ficou conhecido como poeta dos escravos por sua forte defesa na abolição da escravidão. Seus principais temas eram a liberdade, a justiça social e o amor. O seu poema mais famoso, O Navio Negreiro, é uma crítica marcante ao tráfico de escravos e é considerado uma das maiores obras contra a escravidão no Brasil. Mesmo com sua vida curta, Castro Alves deixou uma grande marca na literatura brasileira. Além de O Navio Negreiro, uma de suas obras mais conhecidas são Espumas Flutuantes. Espumas Flutuantes foi o único livro publicado enquanto ele estava vivo, no ano de 1870. O livro traz temas como o amor, a natureza e a brevidade da vida, com tom leve e sentimental, mas também apresenta elementos de crítica social. Além de Espumas Flutuantes, outra obra conhecida são Os Escravos, que foi lançado após sua morte e denuncia a crueldade da escravidão, clamando pela abolição, defendendo a liberdade e justiça para os oprimidos. Essa foi a minha parte, obrigado pela atenção e fica com vocês, Inha. Olá, eu sou Isabela e para finalizar o nosso trabalho, eu vou falar um pouco sobre um dos pioneiros do romantismo no Brasil, que foi Domingos José Gonçalves de Magalhães, mais conhecido como Gonçalves de Magalhães. Ele foi um poeta e dramaturgo, médico e diplomata brasileiro, nascido em 13 de agosto de 1811, no Rio de Janeiro, e falecido 10 de julho em 1982, na mesma cidade. Ele é considerado um dos pioneiros no romantismo do Brasil e desempenhou um papel fundamental na introdução desse movimento literário no país. A sua obra mais famosa é Suspiros Poéticos e Saudades, e foi publicada em 1836, que ela foi considerada a primeira publicação de caráter romântico no Brasil. E ela foi marcada como um rompimento entre o arcadismo e o início do romantismo brasileiro, apresentando temas como natureza, sentimento religioso e saudade e patriotismo. Além de seu papel como poeta, Gonçalves de Magalhães ele também teve uma carreira destacada como diplomata, e ele ocupou cargos importantíssimos representando o Brasil, em países como a Itália e Áustria. Ele também foi membro fundador do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, e ele trabalhou na difusão de ideias literárias e culturais no país. Embora sua obra tenha sido ofuscada por autores posteriores, como José de Alencar e Castro Alves, já falados aqui na apresentação,
Gonçalves de Magalhães é lembrado por seu papel pioneiro no romantismo brasileiro e por sua tentativa de consolidar uma literatura nacional alinhada com valores e tradições no Brasil. É isso, professor. Muito obrigada.